Muito bem, exercícios com caneleira. Será que é bom, meu querido amiguinho peludo? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque quando a gente fala de exercícios, né, com caneleira, normalmente a gente está falando aí do 4 apoios. Mas tem gente que usa caneleira para outras coisas, como por exemplo, já tive aluno meu que ficou forte com a minha consultoria e não conseguia peso suficiente para fazer encolhimento, por exemplo, com halteres, ou até mesmo remadas com halteres. E aí, além do halter, colocava uma tornozeleira ou uma caneleira, como você queira chamar, no punho. E isso gerava a pergunta se era eficiente ou não. Nesse caso, é muito óbvio, é um adicionamento, né, uma adição de carga e tá tudo bem. Quando a gente vai falar então de exercício com caneleira, provavelmente a gente está falando dos 4 apoios, porque tem pessoas que vão olhar a eletromiografia. Eletricidade, miomúsculo, grafia escrita. A escrita do músculo através de impulsos elétricos. E eu já falei, né, sobre eletromiografia em outros vídeos do canal, por exemplo, aquele vídeo que eu falei dos melhores exercícios para cada grupo muscular, então lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando tiver qualquer dúvida. E lá eu expliquei, e volto a explicar aqui, que a eletromiografia, ela não é a melhor coisa que a gente tem. Porque presta atenção no seguinte, a eletromiografia a gente vai colocar uns eletrodos. Então vamos colocar alguns eletrodos no meu bíceps. E aí, se houver uma ativação muscular, isso vai ser apontado através de impulsos elétricos. Só que é o seguinte, se eu for fazer uma rosca direta, vai lá, vai subir, tantos por cento, etc. Show de bola. Quer dizer, por que não é bom? Porque se eu ficar em isometria, desse jeito que eu estou agora aqui, ó, também tem um impulso elétrico lá, porque o músculo está contraído. E aí você começa a perceber que não é porque o músculo está contraído que você vai hipertrofiar. Senão, né, os nossos trapézios, aí você vai dizer, o seu é, Leandrão. Não, mas os trapézios de todo mundo ia ser hipertrofiado, porque a galera fica tensa no computador trabalhando. Isso não gera hipertrofia, isso gera dor, isso gera problemas. Então a eletromiografia não é o melhor que a gente vai ter. E aí eu estou falando tudo isso porque os exercícios de caneleiras, os 4 apoios, quando você vai olhar a eletromiografia deles, eles não são tão legais. Eles têm uma ativação motora mais baixa do que, por exemplo, do agachamento livre. E aí o pessoal acha que o agachamento livre para construir glúteo, ele é 100% superior aos 4 apoios, quando na verdade os dois vão ter os seus locais, as suas utilizações. Os exercícios que são multiarticulares, pessoal, são muito importantes. Por quê? Porque você constrói volume, você ativa o teu corpo com um exercício só de forma mais completa. E isso é muito bom. Por exemplo, uma pessoa que é iniciante vai fazer um supino, ela consegue ativar o tríceps, o peitoral, o seu deltoide. E isso é maravilhoso, porque ela não tem nada. Ou seja, ela vai ativar mais, ela vai conseguir um crescimento maior mesmo. Só que vai chegar um momento da vida dela onde um detalhamento é mais necessário. Então o tríceps já está bom, o problema é o peitoral. Então compensa eu fazer um supino reto com barra para piorar essa proporção, essa simetria? Ou seria melhor eu fazer um pec deck que tem uma ativação motora do peitoral maior do que do próprio supino? E com isso melhorar os meus pontos fracos. Então quer dizer, Leandro, que primeiro eu faço o supino e depois o pec deck? Não, você vai ter os dois no seu treinamento, mas você pode dar mais prioridade para um ou para outro. Uma pessoa que não tem nada, eu vou começar pelo supino no meu treinamento. Uma pessoa que eu percebo que o peitoral dela está mais fraco, eu posso começar pelo pec deck. Leandro, se eu for iniciante já perceber isso, beleza. Aí você já vai aplicando esse tipo de conhecimento. Mas voltando aqui para as caneleiras, é a mesma coisa. Não adianta falar que você vai construir o melhor glúteo do mundo só com agachamento livre, levantamento terra e stiff. Não vai. Todas as atletas de alta performance fazem exercícios isoladores também. Pode ser com caneleira, pode ser no cabo. Por quê? Porque às vezes essa tornozeleira já falta peso, né? É muito forte o indivíduo. Então fica inviável colocar muito peso ali e a gente usa o cabo. Mas não quer dizer que é um exercício ruim. Entende? Pode ser que seja um exercício mal aplicado. Pode ser que a pessoa queira crescer glúteo só fazendo 4 apoios. Provavelmente ela vai encontrar dificuldades. Um ou outro que tem uma excelente genética, beleza, mas a gente não está discutindo excelente genética. A gente está discutindo genética ruim, porque trabalhar em cima da genética que já é boa é fácil. Ah, Leandro, crescer trapézio para você. Eu nem treino trapézio, eu tenho trapézio desse tamanho. Ou seja, trabalhar na genética boa, qualquer idiota trabalha. Agora, quando a gente vai numa genética ruim, o conhecimento faz toda a diferença. Por exemplo, o conhecimento do meu curso de dieta. Que um ectomorfo, um endomorfo, vai se dar muito melhor em termos de evolução do que o mesomorfo, que já vem evoluindo bem. Claro que quando ele colocar, né, porque aquilo lá, a genética boa, quando encontra a excelente prática, aí nós estamos falando de Mr. Olímpia, altíssima performance. Mas ainda no 4 apoios, é sim um excelente exercício. Vocês, meninas,
precisam ter no treinamento de vocês. Vocês, homens, também podem fazer 4 apoios. E aqui, claro, de novo, eu dou consultoria, eu também treino, eu estou na academia. A gente sabe, a gente que é homem sabe que se fizer o 4 apoios, a gente corre o risco de ser ridicularizado dentro da academia. Mas, como eu digo para alguns alunos meus, se você não fizer o 4 apoios lá, você não vai ser ridicularizado lá, mas você vai ser ridicularizado nas outras 23 horas do seu dia. Porque homem que não tem glúteo, até mesmo os membros inferiores parecem menores. Porque quando o glúteo não ocupa o espaço da calça, já visualmente, automático, a gente fazer uma associação, pode perceber isso. É uma associação involuntária. A perna desse cara é fraca. Por quê? É fina, mas a primeira coisa que às vezes você tenha reparado, quem sabe, não é? É o glúteo daquela pessoa. Então, homens também podem fazer. Porém, né, encontram alguma dificuldade em questão de carga. E aí, para isso, né, até falei isso outro dia lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todos os dias, me manda a sua lá, tá lá aberta agora. Eu sugiro então que se faça exercícios de glúteos na máquina, elevação pélvica, que são coisas um pouco mais que você consegue colocar um pouco mais de peso, certo? Eu vou deixar agora aqui a indicação de um vídeo com um treinamento de glúteo para que vocês entendam que o glúteo ele tem 2 sensações, né? O glúteo esparramado, ou seja, aquele que você olha de trás ele é largo, e o glúteo que quando você olha de lado ele é projetado para trás. Então a gente precisa de 2 tipos de movimentos para conseguir um glúteo mais completo. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que está na prática.